Salve, salve! Estamos aqui para mais um episódio do Fala Território, podcast onde a transformação começa com a escuta. Nosso propósito é dar voz às comunidades, especialmente às comunidades periféricas de Porto Alegre, revelando a sua singularidade, seus saberes, seus conhecimentos, suas potencialidades, seus desafios e tudo mais. Eu sou o César Paz. Sou empreendedor, membro do Pacto Alegre, articulador do coletivo Pô Inquieta e estou aqui ao lado do meu parceiro Cleiton Chiarel, também articulador do coletivo Pô Inquieta, também membro do Pacto Alegre, cientista social, enfim, um currículo que extravasa aí os 40 e poucos minutos que nós temos aqui. E a gente junto vai explorar aí histórias, vivências desses territórios, né, que fazem parte do projeto Territórios Inovadores do Pacto Alegre. No episódio de hoje a gente vai falar e conhecer um pouquinho mais da Vila Planetário, região que tem, né, o nosso afeto profundo aí, um contato, um conhecimento que se estende aí há alguns anos. E a gente hoje vai poder explorar um pouquinho isso em vários momentos que em seguida a gente vai poder desfrutar aqui. É por aí, meu irmão? É por aí, César. O podcast ele é parte do projeto Territórios Inovadores, que é uma iniciativa do Pacto Alegre, que conta com o apoio, né, nosso do coletivo Pô Inquieta, né? Eu e o César, né, como o César disse, nós somos dele. O Pacto Alegre ele tem como patrocinadores o Sicredi, o Banrisul, o Badesul e o Sebrae X. Acho que é Sebrae X. Só gente grande, hein? Só gente grande, é. Bom, nós vamos hoje estar, ao longo desse podcast, trabalhando basicamente 4 tópicos, tá? Então, primeiro a gente vai estar falando 4 blocos, né? Primeiro a gente vai estar conhecendo um pouquinho do território, então vocês abram o coração, a ideia é a gente poder, e o público, né, poder entender, conhecer, assim, né, afetivamente o que é a Planetário, quem faz a Planetário ser o que ela é, e o diferencial dela, né, com relação a outros locais da cidade. Aí depois a gente vai falar um pouquinho sobre os desafios, né, e as realidades, né, locais que cada microterritório tem, e vamos falar um pouco também do microterritório, né, essa ideia do microterritório. A gente vai discutir um pouquinho do papel da comunidade dentro do projeto Territórios Inovadores, né, desde o comecinho e o que mais marcou vocês. E por fim a gente vai estar falando dos sonhos, né, vamos estar fazendo essa projeção de futuro, que daí é a parte mais fácil, e aí a gente consegue imaginar e ver como que a gente gostaria de ter a Planetário e a nossa comunidade, né, da maneira que a gente sempre sonha e idealiza. Então, vou estar então iniciando esse momento. A gente fala que aqui é a hora de vocês falarem quem são vocês na fila do pão, né? Se apresentem então para a audiência. Bom, eu sou a Mara Nunes, mais conhecida como a Tia Mara, presidente da Mistura aí já há 6 anos, fazendo um trabalho social, tanto para as pessoas que infelizmente vivem nas ruas, como também um trabalho social voltado para as crianças, jovens e adultos dentro da Vila Planetário. Boa tarde, eu sou a Adriana, vice-gestora da Misturaí, junto com a Mara, e estamos, né, há 6 anos, já em abril fazendo 7 anos, que estamos dentro da Planetário ali, né, somos moradoras, e realizando esse trabalho aí de estar empoderando a comunidade, né. Muito bom a gente ter aqui a tia Mara e a Adri, né, para a gente falar um pouco sobre transformação, sobre, enfim, territórios periféricos, né, e a experiência que vocês trazem, carregam e ensinam, ela é muito importante para todos nós. E a gente vai iniciar esse primeiro bloco, como o Cleiton comentou, tentando entender um pouquinho melhor a Planetário, né? Então eu queria começar esse papo e essa troca com vocês, a gente falando na seguinte perspectiva. Imagina que alguém nunca pisou na Planetário. E tanta gente passa tão perto da Planetário e não entra, né? Tanta gente, né? Tem essa questão da invisibilização, né, dos espaços de comunidade. E eu queria que vocês descrevessem como é que vocês apresentariam a Planetário para alguém que nunca esteve lá. Imagina uma pessoa que nunca foi, diz, ó, a Planetário para mim é isso, desse jeito, né? Tentando dar uma ideia, um retrato, realmente uma fotografia do que é a comunidade hoje, em diferentes perspectivas aí.
A Planetário, ela é uma periferia, né? Igual a tantas, né? Que existe na cidade. Ela já existe há mais de 60 anos, né? Há 32 anos ela foi urbanizada. É uma comunidade central, no centro da cidade. Tem esse privilégio de ser bem central, né? Ela é uma comunidade aconchegante, né? Há 32 anos, através da luta dos moradores por moradia digna, ela foi urbanizada, sendo a primeira comunidade a ser urbanizada via orçamento participativo, né? Ela já vem com histórico de luta por qualidade de vida, né? Através desses 32 anos aí, os moradores sempre lutando para ter uma casa digna. Nós estamos falando de 90 aí? 90, os anos 90, porque foi entregue as casas em 92. Isso. Né? Então, sempre é uma comunidade que sempre lutou por qualidade de vida, sempre lutou para ter o respeito da cidade, né? Porque sempre foi taxada ali por moradores, né? Como, na época, chamados como maloqueiros, né? Isso. Dentro de um centro, num espaço central da cidade. Então, é uma comunidade de pessoas dignas que lutam pelo direito da moradia, que conseguiram o direito da moradia há 32 anos, pessoas que buscam qualidade de vida, né? Buscando assim o direito a acesso à educação, né? À saúde, né? Dentro da sua comunidade. E hoje a gente foi construída 90 casas, né? Na urbanização. Hoje a gente tem 360 pessoas, né? Morando dentro da comunidade. E a Misturaí está ali há 6 anos, fazendo 7 anos agora em abril, fazendo esse trabalho aí de resgate, né? De qualidade de vida para a comunidade. Isso. Eu acho que também, assim, complementando o que a Adriana está falando. Aí, 6 anos para cá, a Misturaí conseguiu resgatar a autoestima de muitas pessoas, né? Como conseguimos resgatar crianças e adolescentes que estavam lá esquecidas também, porque eles não tinham nenhum atrativo dentro da comunidade, porque infelizmente, quando construíram as casas, não botaram espaço para as crianças brincar, jogar uma bola ou fazer alguma coisa de esporte ou ter um lazer, porque aquilo acabou sendo uma coisa fechada. Quando a Misturaí enxergou a Planetário como um ponto de desenvolvimento social, ela conseguiu captar parcerias, né? Que graças a Deus a Misturaí ela consegue buscar parceiros que eles nos dão esse apoio, então a coisa foi se abrindo mais. Hoje a Misturaí faz um trabalho com crianças, jovens e adultos dentro da Vila Planetário, tiramos eles desse esquecimento. Infelizmente a gente sempre fala, e eu vou falar sempre, que a gente acaba sendo... As pessoas que estão ali acabam sendo invisíveis para o governo. Não era isso que nós queríamos, mas a gente está na luta, que eu acho que a gente não vive nesse Brasil hoje em dia, não indo correndo atrás das coisas, e a luta continua sempre. E que bom que a gente pode buscar parceiros que olham para dentro da comunidade e começou a ver que a comunidade não é invisível. Ela pode ser uma comunidade que ela pode... Muito, assim como eles podem trazer, nós também podemos dar. Então é muito importante que hoje e sempre a gente cada vez mais trabalhando juntos, a gente consiga levar uma vida melhor para as pessoas, porque às vezes as pessoas ficam sem rumo, sem caminho, porque eles não sabem os direitos deles, eles às vezes ficam esquecidos, porque eles não sabem bater numa porta, porque eles não sabem como eles vão ser recebidos, então eles têm aquele medo. Então quando a gente consegue fazer isso com parceria e buscando pessoas que têm esse olhar para dentro das comunidades, a gente consegue fazer que as pessoas saiam lá do casulo e começam a ver que eles podem. E como eles podem? Uns ajudando aos outros, não sozinho. Então a Misturaí hoje ela está num patamar maravilhoso, no sentido que a gente não vai parar de fazer esse trabalho, até porque a gente já conseguiu fazer tantas coisas junto com as parcerias, junto com as pessoas que conseguem chegar até lá. Então hoje a Misturaí ela tem esse olhar maravilhoso com a comunidade. A gente conseguiu fazer tantas coisas agora pro fim do ano, né, dentro da comunidade lá. Levamos pessoas de outras comunidades para conhecer o nosso espaço, para as pessoas passar a acreditar que pode, né? Então, sim, o território inovadores foi muito importante para nós e está sendo. Mas nós temos que buscar mais, e eu tenho certeza que cada vez mais as parcerias vão chegar até lá e vão conseguir fazer esse trabalho maravilhoso e ter continuidade. E para quem ainda não se localizou,
a Planetário fica exatamente no coração da cidade, né? No início do bairro Santana, e a Santa Terezinha, que é a rua que passa do lado, ela vai dá lá na Redenção. É a mesma rua ligada, né? Onde fica localizada. A Planetário ela é localizada entre a Santa Terezinha, Jacinto Gomes e Dr. Olinto de Oliveira. Né? E a Santana, né? E a Santana. E a Ipiranga, que é a principal. Então ela fica... Ela é bem localizada. Não, imagina, né? Bem no coração da quantas cidade. ruas, quantas pessoas cruzam. Esses dias eu ouvi uma pessoa falar para nós estávamos fazendo uma reunião, ela dizia, poxa, eu passava aqui há 20 anos, lá no Maitá, né? Há 20 anos nunca tive um olhar para a comunidade. Aí um dia eu passei, vou ir nessa comunidade. E ela disse, agora que eu entrei já faz 1 ano, eu não consigo mais sair. Porque a gente não presta atenção, a gente passa reto. Porque lá é uma vila, né? E de repente a pessoa fica com medo, achando que lá, se ela entrar lá, alguém vai fazer alguma coisa. E às vezes não é nada disso. A comunidade nossa era assim. Quando a Mistura aí assumiu que a gente começou a fazer uns grafites diferentes, a gente começou a fazer coisas diferentes, quem passava na Santana via mais que legal, que grafite, começou a ver. Quando a gente começou a fazer os eventos, então, agora eu sempre falo, o povo de lá, que é o povo da Santana e o povo da vila, a gente conseguiu reunir. Então a gente agora é outra visão que eles têm da comunidade. Porque a gente sabe o que tem dentro das comunidades, que às vezes as pessoas ficam com receio. Mas não é todo mundo que está ali que a gente possa ter medo. Então, acho que as parcerias, a união é muito importante. Legal, Mara. E lembrando que vocês, dentro da Mistura aí e na Planetário, foi o primeiro local onde teve o Congresso Popular de Educação para a Cidadania. Né? Deu pontapé ali, agora está rodando em várias comunidades, mas começou ali, a sementinha foi plantada ali, né? Eu sou suspeito para falar assim, porque eu sempre fui muito acolhido, né? Na Planetário, assim, eu acho, né? Porque realmente, né, a gente tem que lutar, e eu acho que aqui a gente tenta fazer um pedacinho disso, né? Mas a gente tem que lutar contra essa visão preconceituosa, na verdade, né? Sim. Que existe em relação às comunidades de periferia, ou às comunidades que, mesmo não sendo de periferia, que é o caso da Planetário, tem essa característica, né, de uma comunidade... talvez que venha aí de uma construção baseada numa população de baixa renda, que vai construindo a sua história, a sua trajetória ao longo das décadas, né? Mas existe essa necessidade, a gente precisa brigar contra essa ideia de que entrar numa comunidade é algo perigoso, de que entrar numa comunidade... as cidades são as pessoas que vivem em todos os seus lugares, e a gente precisa conviver com a cidade em todos os lugares, e essa luta é uma luta incrível, porque existe pessoas realmente, esse exemplo que tu trouxesse, essa pessoa passa ali há muito tempo e jamais entrou, né? E mais do que isso, além de não entrar, ela acha que ali é um lugar perigoso. E ela não sabe nem por quê, mas ela acha que ali é um lugar perigoso. É isso mesmo. Porque é um preconceito, ela formou esse conceito. Isso. Né? E as defesas dela colocam, diz, bom, eu não posso entrar nesses lugares, mas jamais ela entrou para ver se é perigoso ou não, né? E quando ela entrar, ela vai ver que não é perigoso. Não é mais perigoso do que qualquer outro lugar. E quando ela entrou, ela disse, que lugar maravilhoso. Claro. O acolhimento que vocês dão aqui são calorosos, então, às vezes a gente não pode classificar as pessoas por causa de 2, 300 ficar de fora. Mas isso ali mudou muito. Mudou, a gente está muito feliz porque a gente conseguiu fazer essa mudança, essa grande mudança, né, das pessoas entrarem e ir e vir sem ser abordado ou qualquer outra coisa. Mas é isso, é a luta do dia a dia, né? E isso a gente conseguiu levar para outras comunidades também, porque eu me lembro que quando a gente subiu lá no morro, lá, né, lá em cima na Vera, ela disse, como é difícil das pessoas vir aqui. E quando a gente reconstruiu lá em cima para ela fazer a mesma coisa que a Mistura aí faz aqui embaixo, agora a Vera tá feliz, que todo mundo vai lá no morro, as parcerias, agora não tem mais medo, né? Mas situa pro pessoal onde é que é a Vera, qual morro que a Vera, ela fica lá em cima no fim da Aparício Borges, né? Lá na comunidade Chácara do Primeiro. Chácara do Primeiro. Que a Mistura aí, ela tem uma parceria lá. Ela derrubou o galpão e fez um galpão, uma sede nova para eles, né? E para eles fazerem a mesma coisa que a Planetário faz aqui. Porque eles também não eram
visíveis, eles eram invisíveis. Hoje a Vera faz um trabalho maravilhoso, que hoje o governo vai até lá em cima, faustou, fez muita coisa boa e está fazendo. Então, é isso que eu digo, acho que as pessoas hoje em dia, fazendo um trabalho social, elas têm que sair cada vez mais para fora, né? Tentar resgatar o outro, para a gente poder sobreviver nesse mundo que hoje, infelizmente, às vezes, né, é cruel. Mas às vezes as pessoas ficam com os braços atados porque elas têm medo de correr atrás e não ser bem entendido e não conseguir nada. Mas é por isso que existem as parcerias, né? E a Mistura I hoje está aí, né, fazendo esse trabalho e a gente aprendendo, a gente foi aprendendo com o tempo, né, fazer esse trabalho dentro da nossa comunidade, levar a educação, cultura, e através da cultura a gente conseguiu estar dentro de algumas comunidades inspirando, né, pessoas, né, inspirando pessoas e também empoderando essas comunidades, como a Vera, como outras comunidades, né? Pavão. Né? Ilha do Pavão, né? Como ali no Morro da Polícia. No Morro da Polícia, né? Empoderando essas lideranças, que a grande maioria é feminina, Maitá. né? O Maitá, que a gente tá com processo, a gente foi lá e conseguiu, agora na enchente, após enchente, pintar 150 casas, e o nosso trabalho foi bem... Muito respeitado pela empresa. Agora a gente vai fazer no Sarandi mais 200 casas pintadas, né? Mas que é legal para quem está nos ouvindo entender, né, essa dinâmica que nós estamos falando. E o episódio ele trata da Planetário. A Planetário é onde nasce a Mistura I como uma organização social que cresce, ganha notoriedade, ganha espaço a partir do trabalho social que vem fazendo. E transborda a Planetário e vai se conectar com outras comunidades, né? Numa visão de colaboração, de talvez passar parte do conhecimento, do aprendizado que isso que a Mistura I faz. Inspirar, né? Inspirar essas comunidades, né? Porque a gente é uma comunidade periférica, mas está no centro da cidade. A gente tem mais acesso, né? Tem as dificuldades, mas a gente luta por esse acesso e a gente tem mais acesso às outras comunidades, às outras pessoas. Quando a Mistura I chega nessas comunidades, a gente vê o quanto a gente pode colaborar com essas comunidades, né? Inspirando essas pessoas, né? Ajudando essas mulheres, né? A buscar qualidade de vida. E quando a gente chega nas comunidades, o que nos impacta, assim, é ver que sempre são mulheres que estão lutando pela qualidade de vida por causa dos seus filhos, né? Buscando ali educação, saúde, né? Cultura, para estar desenvolvendo as crianças e estar dando oportunidade para as crianças, né? Essa é uma história, uma trajetória muito, muito bacana. A gente vai explorar um pouco, mas é bem isso, né? Eu acho que a Mistura I, como um ator e um agente social, ela nasce na Planetário, transborda, né? E vai para outras comunidades passar conhecimento, enfim, colaborar de uma forma ou outra, e em alguns projetos, em alguns programas que já são de sucesso hoje, né? Dentro dessa dimensão da inovação social e da transformação de espaços, né? Muito legal. Então tá, muito obrigado. Declaro o primeiro bloco encerrado. Acho que deu para o pessoal ter uma ideia, né? Sobre todas as valências, né, que tem dentro da Planetário. E a gente vai então para o segundo bloco. Eu acho que agora a gente quer entender um pouquinho melhor as dificuldades, né, enfrentadas aí pelos moradores da Planetário e como essas questões acabam impactando de alguma forma a vida cotidiana de todos os moradores daquele espaço, né? Então, agora é hora de a gente olhar um pouquinho para a realidade, para as dificuldades e entender de alguma maneira quais seriam talvez os principais desafios que a gente tem hoje dentro da Planetário a superar ainda, né, ao longo aí dessa luta que de alguma forma todos nós estamos envolvidos, né? Eu acho que o nosso maior desafio hoje é a nossa segurança. Porque assim, a gente sabe que então nas comunidades falta muita segurança, mas na Vila Planetário, sendo uma região central, não poderia ocorrer muitas coisas que acontecem. Então, assim, o governo tem que ter mais um olhar a mais para ali, para as pessoas se sentir seguras. Porque a pessoa mora numa comunidade,
ela não sabe se hoje ela pode sair para rua, se não pode, se vai ter perigo ou se não vai ter perigo, se as crianças podem sair para rua para brincar. Então, viver nessa insegurança é muito difícil. Principalmente quando as pessoas estão procurando sair para trabalhar, para estudar, não sabe se de noite volta vai estar seguro ou não. Então, assim, eu acho que o governo tem que ter um olhar mais para a segurança, o governo tem que ter um olhar para dentro da comunidade, que tem muitas coisas que às vezes acontecem e a gente não consegue resolver. Por exemplo, aquelas reciclagem. O que nós vamos fazer com o pessoal? Poxa, se nós vamos numa secretaria, a gente fala dos problemas, mas eles não mandam alguém lá para resolver. Não, anota no papel. Tá tudo bem. O que falta aqui? O que vamos fazer? Vão anotar no papel. E nunca mais voltam. Isso entristece a gente. Porque não adianta a Misturaí fazer o trabalho dela de correr atrás do poder público se ela não é ouvida. Se eles não têm esse olhar pra gente, a gente fica meio frustrado. Ninguém quer bater panela, ninguém quer gritar, ninguém quer nada. A gente só quer ser ouvido. Se tu senta numa mesa para discutir os problemas da comunidade, as pessoas vêm, nos procuram, a gente tenta fazer essas parcerias, a gente tenta conversar. Aí promessa não adianta nada. Aí vai a Misturaí acaba fazendo o que o governo deveria fazer, né? Aí passa de um ano para o outro, um ano para o outro. Acesso à saúde, ela é fácil, né? Pela nossa... Mas o processo ali, né? De atender essas pessoas é bem difícil, né? E a gente precisa de mais políticas públicas e esse olhar que a Mara fala, ele é muito importante para a comunidade. Ela sendo central, ela não é uma comunidade segura. Não. Né? E a segurança não é os moradores que tem que fazer, é o Estado que tem que nos oferecer segurança. Né? Que a gente paga imposto para isso, para terem esse olhar para a gente. Vocês tinham realizado um censo, né, dentro do projeto, Sim. né, maravilhoso. Cobriram todas as casas, né, praticamente Sim. todas. E nele os próprios moradores constataram o que vocês estão dizendo. Vocês não estão dizendo o que vocês estão achando. Isso Não. é algo que 72% somados, né, dos moradores falaram que esse é o principal problema. São tráfico de drogas e drogadição, né? Isso, são coisas meio que separadas, mas são duas dimensões de um grande problema. Duas dimensões de um grande problema, exatamente. Justamente por isso, é um espaço muito central. O ponto forte, né, da Planetário também acaba sendo, acaba atraindo, né, esse tipo de coisa. Então a gente tem uma população em situação de rua que vocês atendem magnificamente bem, que alguns deles acabam passando, né, indo para lá junto com outras pessoas, né, para fazer essas compras de alguma coisa, de alguns entorpecentes, algum tipo específico de entorpecente, né? Mas não consomem lá, eles saem da comunidade e vão consumir no lugar. Mas acaba circulando, né? Infelizmente, esse tipo de situação e acaba trazendo, né, um pouco de má fama para os moradores que não tem nada a ver com isso, né? E ficam, de certa forma, reféns, né, dessa situação por conta, né, como muito bem a Mana disse, por conta da falta do apoio, né, do Estado. E a gente está falando aqui que uma questão envolve não só a segurança, como saúde também, né? Porque isso é algo muito flagrante, assim, de saúde, né? De falta de assistência, né? E poder trabalhar em coordenação, de uma forma coordenada justamente com vocês, com a Misturaí, que está ali perto, ali, que conhece todo mundo, tem informação, tem abertura, né? Tem abertura. Tem que casar isso, né? Com o Estado. Né? Mas se a gente tivesse hoje o poder, né? De mudar isso. De mudar isso, de interferir no poder público de forma objetiva, né? Porque aqui a gente falou em dois problemas um pouco relacionados, mas não diretamente relacionados, que é segurança e saúde, né? Sim. E ao mesmo tempo, a Mara trouxe essa visão de que, enfim, já foi conversar com várias secretarias, várias gestões, vários secretários, enfim, ou gestores públicos, né? E que o processo todo de solução de alguns problemas ele passa de um ano para o outro e não se resolve. O que seria resolver do ponto de vista prático, assim, em termos de ações? Que ações vocês da comunidade gostariam de ver acontecendo? Definitivo. Em relação à saúde e segurança ou segurança? Eu digo saúde no sentido também. O porquê que eu falo isso? Porque se tem alguém responsável, né, do governo, vai lá com papel e diz assim,
hoje nós vamos acabar com isso aqui. Porque assim, ó, eu sei que as pessoas precisam trabalhar, né? Precisam ter dinheiro para se alimentar e alimentar os seus filhos. Mas não tem como ter uma reciclagem naquele lugar central. Porque além de dar uma má visão, ela tá ajudando que essas pessoas que dependem daquilo, né, dessa entorpecente buscar lá, elas vão lá, vende o material e já compram na esquina. Agora tu tem uma visão. Para eles é fácil. Vai juntar 3 sacos de latinha, eu vou lá e vou vender e já vou comprar, porque já tá tudo lá. Mas para as pessoas que moram ali, não é bom. Primeiro, a sujeira, que traz muito rato, muita barata. Tá horrível. Muita barata, muito mosquito, muito horrível. Então, as pessoas não sabem mais o que fazer. Isso já é para a saúde. Somente das crianças e das pessoas idosas. Segundo, ter aqueles baita sacos e coisa. Agora, na frente da Casa D, que é da repartição pública, eu disse pra Adriana, que pouca vergonha. O cara tinha sido proibido de fazer, se tu ir lá, tu vai te apavorar. Tá lotado na frente dos portões da Casa D. E todo o pessoal lá... Lotado de material reciclado. Tudo de novo. E todo o pessoal que tava lá fazendo o que não deve fazer, tá tudo na frente da Casa D. As pessoas que estão trabalhando ali estão com medo. Eles estão pedindo para trancar o portão, porque quando dá na louca eles entram. Então, se a prefeitura está trabalhando ali e o pessoal está vendo, por que eles não fazem alguma coisa? Nós não podemos fazer, eles têm que fazer. E já foram lá, já falaram para ele que era proibido, que ele ia ser multado. Recolheram tudo numa vez só, ficou bem limpinho, direitinho. Agora tu vê, tá horrível. No meio a mesma coisa, do outro lado a mesma coisa. Então, assim, ó, tem coisas que a Misturai não consegue fazer. E hoje uma mudança, né, para diretamente, que impactasse diretamente, seria, né, uma limpeza geral na comunidade. Sim. Né? Quem sabe a gente está tentando organizar e lutar para isso, fazer uma pintura nas casas, nas frentes, né, que está bem destruído, assim. E isso, né, a segurança. Se hoje a gente pudesse, né, ter algo, a gente não diz, quando a gente fala reciclagem, a gente entende que são também profissionais, né, que estão aí ajudando o meio ambiente, mas que tivesse uma formação, uma qualificação para estar usando esses materiais, que a gente tivesse a nossa praça de volta, né, que é uma luta da comunidade, né, para que tivesse uma qualidade de vida tanto para as crianças quanto para os idosos hoje, né, que a gente tivesse uma visão mais aberta dentro desse espaço que era a praça, e a segurança, né? Então, acho que isso seria, assim, impactar diretamente hoje uma ação dentro da Vila Planetária, né? A praça, essa no caso, é aquele espaço que está sendo ocupado agora pelo um senhor que trabalha com reciclagem, que né? trabalha com reciclagem, que ganhou uma casa, depois vendeu e voltou para a comunidade para reciclar no cantinho. Hoje ele tem quase todo um quarteirão. Eu acho que é importante, para quem está nos ouvindo, esclarecer assim também que primeiro, quando a tia Mara se refere à Casa D, é um espaço público, é um prédio, um equipamento público, né? Sim. Ligado à Secretaria de Cultura, né? E que é um espaço importante, assim, junto ao planetário. Sim. E que tem algumas salas que a Misturai utiliza, né? Isso. E esse é um espaço que a gente já vinha numa discussão dentro do próprio Territórios Inovadores, de uma eventual utilização mais, eu diria, mais produtiva do ponto de vista do atendimento à comunidade, né, e das ações que a Misturai promove e faz. Então, Casa D é isso. Quando a gente fala da praça que está ocupada, a gente está falando de um espaço público também, né, não um equipamento, mas um espaço público de lazer, que foi, nos últimos anos... Foi destruído. Privatizado. Porque privatizou. Um morador se apoderou desse espaço, cercou esse espaço e ao longo do tempo isso foi normalizado, né? Depois de muito estresse e até né? Teve até um caso de um tiro lá que Foi. Então esse espaço é um espaço que ele tem que ser resgatado em algum momento, né? Pelo De poder alguma público. Forma, para ser devolvido para a comunidade. É né? um dever do poder público. Porque no momento que eles deram as casas e deram uma praça, e uma pessoa que ganhou uma casa e vendeu e voltou para reciclar, para fazer dali o trabalho dele, mas ele não pode prejudicar os outros. Claro que não. E principalmente as crianças, que nesse caso, eles tiraram todos os aparelhos que a prefeitura botou,
consumiram com os aparelhos, que eram balanços, escorregadores, que consumiram e hoje ele foi tomando conta, hoje está enorme. Só que a Misturai, ela não tem esse poder, porque senão ela vai arrumar uma briga com ele. Quem tem esse poder é o poder público. Quando o Território Inovadores fez aquele trabalho lá maravilhoso, de 100 perguntas, 90 era: nós queremos ter sossego, nós queremos ter saúde, nós queremos ter segurança, nós queremos uma praça de volta. Porque a maioria eram mulheres, e as mulheres são as mães, e as mães precisam se sentir confortável e segura para criar os seus filhos. Mas a Misturai não tem esse poder. O que a gente pode fazer é contar com o poder público e com as parcerias que a gente se tem. articular em favor daquilo isso. que é interesse da comunidade. Então fica aí, né? Vamos sublinhar aí. Atenção, secretária Simone, né? Fica a dica. O secretário André Machado. André. Sim, conhecer o espaço, conhecer a Misturai. Vamos entender aí, E lá com nós se e misturar. essa até é uma questão, assim, do DEMAB, né? Da questão da regularização, porque as pessoas se sentem, né, desrespeitadas, porque elas são cobradas a manter as prestações em dias, mas elas dizem como pagar se a gente não tem o direito, né, de ter uma comunidade limpa e organizada, né? Então, o DEMAB, ele tem, e a gente descobriu há pouco tempo, via orçamento participativo, eu principalmente descobri, enquanto conselheira do orçamento, que o DEMAB é responsável pelo nosso condomínio, né? O DEMAB tem o direito, sim, de estar indo lá e fazer o papel dele, né? Porque as casas são do DEMAB. Então, ele tem o direito, ele tem o dever de estar junto à comunidade, conversando, dialogando e buscando, né, soluções para os problemas que a comunidade tem. Isso. E vocês, como cidadãs, né, exercendo pleno direito, né, tem que seguir fazendo isso, né, denunciando, mobilizando a comunidade, né, e buscando junto as autoridades, né, esse tipo de resolução. Então, agradecemos demais pelas palavras de vocês. Acho que isso tem muitos alertas aqui, né, que foram levantados. Espero que a gente consiga dar prosseguimento, né, com algum tipo de resolução nesse sentido. Mas tu vai terminar o podcast? Não. Eu tô aqui. Eu só tô dizendo. E com isso nesta parte a gente termina agora, segundo qual que era a hora que a gente tinha que falar das dores, né? Isso. Tá. Primeiro as dores. Tá bom. Eu tava achando que meu cachê tava muito alto para tão poucos minutos. Mas é importante, então, agora a gente ter uma participação especial aí, né? Nesse momento maravilhoso, nobre, rico que é... E a gente chama esse espaço de Fala Medellín. Isso. Então, Medellín tem sido uma grande inspiração aí pro Põe Quieta, pro Pacto Alegre e para vários movimentos, né? Tô vendo nas redes. E Medellín tem sido uma inspiração porque é uma cidade do sul global, né? Do Equador para baixo. Do Equador para baixo, não. Do sul global, mas é do Equador para cima. Medellín tá um pouco assim. E que fez um processo de transformação incrível, né? Sai da condição de cidade mais perigosa do mundo, início dos anos 90 ali, para fazer um processo de transformação, uma cidade de 2,5 milhões de habitantes, e se tornar uma das cidades mais criativas do mundo, mais inclusivas, né? No ponto de vista do seu desenvolvimento. E a gente tem um grande parceiro hoje, consultor do Pacto Alegre, para esse projeto específico dos territórios inovadores, que é o nosso amigo e parceiro Santiago Uribe. Um baita antropólogo, um cara com uma experiência internacional incrível, né? E que é um dos atores. E dançarino também. Bailarino, Uma vez eu dancei. Quando eu conheci ele, eu dancei com ele. Isso mesmo. Então, o Santiago, eu vou chamar aí o Santiago para fazer uma participação e ele vai falar um pouquinho, principalmente dessa dimensão da importância das organizações sociais, organizações não governamentais, coletivos orgânicos, neste processo de transformação de territórios como os que a gente vem discutindo, né, aqui em Porto Alegre. Então, Santiago Uribe, meu amigo, querido, parceiro aí, é contigo nos falar um pouquinho disso e a gente ter o prazer, mais uma vez, de te escutar aqui, já agradecendo pela tua disponibilidade e pelo teu tempo. Oi, gente, César Clayton, y un saludo especial a Tiamara Adriana de Vila Planetario.
Y cuando nos falamos de territorios innovadores y especialmente da importancia das organizações sociais a transformação de um território inovador, eu acho que é importante destacar que um território inovador precisa del trabalho organizado, articulado de las organizaciones sociales. Todo territorio innovador y especialmente en el case de Medellín fueron las organizaciones sociales en los territorios quienes comenzaron un trabajo muy fuerte de análisis de sus desafíos, de la construcción de una visión colectiva, de aquella transformación desejada y crearon las bases para un trabajo articulado como a prefeitura, como os diferentes organismos da prefeitura e das instituições públicas. Mas o mais importante é que a transformação das organizações sociais durante a construção de um território inovador, ela pode criar capital humano. El capital humano que pueda crear un momento de desenvolvimiento local y que, além de eso, pueda tener un relevo generacional. Las organizaciones sociales, ellas tienen un trabajo muy importante en el desenvolvimiento de los territorios, mas precisan tener conciencia siempre de la necesidad de un relevo generacional de las lideranzas locales y así mantener una continuidad en el tiempo para que aquella visión de un territorio innovador y de ese planeamiento desellado pueda tener esa continuidad y que finalmente los territorios viren en aquello que estamos hablando de ser territorios innovadores. Muito obrigado, meu amigo Santiago Uribe. Mais uma vez, obrigado aí pela disponibilidade, tempo, carinho com todos nós aqui de Porto Alegre. É sempre muito legal ouvir o Santiago, né? Porque é sempre uma fala inspiradora, é sempre uma fala otimista, né? É um cara que passou por tantas coisas, viu tanto e ao mesmo tempo consegue aí nos trazer essa visão positiva, né? Embora muito realista, né? Das nossas necessidades, das nossas transformações. E é um cara acredita muito no potencial humano, né? Eu acho que esse é o grande diferencial. Então, valeu aí. Vamos retomar então aqui agora, Cleiton. Terceiro bloco. Terceiro bloco. Pô, terceiro e não último, né? Porque nós temos ainda um quarto bloco. Então agora a gente tem no terceiro bloco, a gente vai falar um pouco do papel do projeto Territórios Inovadores na Comunidade. Aí a gente quer saber um pouco de vocês, né? Quer dizer, esse projeto começa lá atrás, quando o Pacto Alegre começa com uma primeira movimento, que é a iluminação do Wi-Fi em 7 comunidades, né? E isso é um start, né? O acesso a dados, a informação, né? Acaba sendo um vetor aí importante de transformação. Depois ele assume aí a conexão do território com as comunidades, as trocas, né, os trabalhos que vão... E depois, né, tem todo um processo de construção de uma metodologia, de um caminho para se fazer junto, né? É um projeto longo, mas que já tem, objetivamente, né, algumas conexões com as comunidades. E eu acho que a gente queria, talvez de alguma forma, ouvir, né, como é que tem sido essa experiência inicial ainda, mas dos Territórios Inovadores, que é um projeto do Pacto Alegre, com o apoio aí do Pô Inquieta, de outros parceiros. Mas como é que tem sido esses primeiros movimentos para vocês, né, em relação a esse projeto? O Territórios Inovadores entrou na nossa comunidade, né, com parcerias que foram levando até a nós e perguntando como é que a gente poderia fazer alguma reunião lá dentro da comunidade. Quando o Territórios Inovadores chegou, a gente ficou até meio desconfiado, porque a gente já está tão calejada das pessoas nos fazer propostas, né? E vir com tudo, olha, nós podemos fazer isso, nós podemos ajudar vocês, nós podemos fazer aquilo. Aí eu disse para a Adriana, na verdade, assim, ó, vamos escutar eles,
e vamos ficar analisando se realmente eles vão vir e depois vão voltar. Porque isso acontece aí no mundo social, em qualquer outro lugar, das pessoas irem nas comunidades, usarem as comunidades e nunca mais voltar. E a gente já aconteceu isso com a gente. Mas aí a gente foi vendo que realmente não era isso tudo que a gente estava pensando, até porque a gente tem que aprender a ter confiança nas pessoas. E no mundo que nós estamos hoje, tem uma dificuldade, mas a gente passou a ter. E aí o Território Inovadores fez um trabalho maravilhoso no sentido que numa reunião que a gente teve, foi muito legal porque a gente estava com medo que ninguém fosse participar. A comunidade, que eram muitas mulheres, participaram, gostaram, puderam se abrir, puderam escrever o que elas queriam naquele momento e para o futuro delas, para dentro da comunidade. Foi uma oficina que teve maravilhosa, né? Que a gente pensou que não ia ter público e teve bastante gente, né? Naquele dia que a gente foi ver o quanto as pessoas estão se sentindo oprimidas na casa delas, em tudo. Então, aí a gente começou a ter outro olhar no sentido, vamos passar a acreditar que eles possam nos ajudar de alguma maneira. Até porque, como eu digo, quando eu falo parceria, é através da Mistura Aí vir as parcerias e ajudar a comunidade. Naquele dia eu senti firmeza que a gente poderia fazer essa parceria com o Território Inovadores. Claro que o Território Inovadores ainda é uma plantinha dentro da nossa comunidade, que é pequena, que a gente está regando, e com muita água, né, Adriana? Com muita água, para ela florescer e nos ajudar cada vez mais. Eu espero, claro, que eu sei que o trabalho do Território Inovador não é só na comunidade para entrar, mas sim em outras comunidades. Aos poucos, né, ele está fazendo esse trabalho, e aí volta para dentro da comunidade a continuar fazendo esse trabalho, porque a gente acredita que vocês, dentro do Território Inovadores, podem fazer muita coisa. O Cleiton é uma pessoa que cresceu muito dentro do Território Inovadores, né? Então, eu acredito que cada vez mais a gente, com o Território Inovador, a gente pode mudar muito a comunidade. Mas para isso, a gente tem que trazer mais parcerias que possa vir fazer reuniões e sentar e dizer, olha, atingimos esse ponto, agora vamos atingir outros. O que a comunidade quer? Porque a gente prometeu. E quando a gente promete, a gente tem que cumprir, né? Porque senão a pessoa fica desacreditada. Amanhã depois, chega eu, chega tu, ou o Cleito, qualquer outro, vai dizer, nós queríamos que a comunidade... Não queremos. Não vamos nem participar dessa reunião. Porque no momento que tu fala, tu tá dando a tua palavra, né? Claro. Então as palavras têm poder, né? A gente tem que cada vez mais avançar mais. Claro que a gente não vai poder fazer um milagre de uma hora para outra, mas aos poucos, né? Para as pessoas virem e trabalhar junto com a gente. E tem muitas pessoas lá dentro que acreditam que a gente pode ter uma grande mudança. Eu sei porque a Mistura Aí já fez muita mudança. Hoje o nosso trabalho se consiste em acreditar no nosso trabalho. E as pessoas acreditam. E o Território Inovadores, ele veio para isso. Trabalhar com o público-alvo, tanto faz de crianças, jovens e adulto, fazendo a pessoa acreditar no mundo melhor lá fora, né? E é isso, o Território Inovadores, quando chega na comunidade, né, vem com essa oficina. Primeiro a gente teve uma reunião que foi dentro da sede, que teve as mulheres, até mulheres mais velhas, falando ali os seus medos, né? O sonho de ter uma comunidade mais segura, que a gente já teve uma comunidade bem segura, né? E segundo, com uma oficina, né, grandiosa, que veio 90% dos moradores, que para nós foi uma grande surpresa, né? Onde teve mulheres, idosos, crianças participando, e ali teve esse espaço de fala e de escuta, né? E ali trazendo as expectativas que a comunidade tem de ter uma comunidade com qualidade de vida, né? E dentro dessa qualidade de vida, ouvindo o que a comunidade quer. Né? E isso foi muito legal para a gente, assim, enquanto moradora, ver a participação de 90% das pessoas, né, nessa oficina, e que a gente consiga fazer, né? A gente já fez o planejamento após essas oficinas, junto com o Território Inovadores, né? Através das escutas e das falas das pessoas, e que a gente consiga, juntos, né, buscar esse sonho, né? De uma comunidade daqui a 5 anos, daqui a 1 ano, com transformações que melhorem a vida de cada um lá dentro, né? Então, a soma do Território Inovador para nós, ela é gratificante.
A nosso único, às vezes, medo que a Mara traz é a gente criar uma expectativa, né, de promessa, muitas vezes, para essa comunidade, que é isso que a gente aprendeu com o tempo que a gente está dentro da Misturaí, que a gente, quando chegava as coisas, a gente ia, levava para a comunidade, e muitas vezes essas coisas não aconteciam. Então, a gente ficava frustrada e a comunidade também, né? Então, mas o território inovador traz muita esperança, Claro. né? Isso. Eu acho que a gente teve e a gente participou disso, né? Então a gente fala com alguma experiência aí. Eu acho que a gente fez um início, né? Num processo que ele tem que se estender e vai se estender, né? Por muitos anos. Porque acho que o primeiro momento era fazer um processo de entendimento Isso. da comunidade, depois um projeto de esperançar, né? De dizer, Isso. como é que a gente reimagina essa comunidade de uma forma que todo mundo crie de novo expectativa e esperança sobre uma transformação de verdade, né? Num sentido positivo e tal. E a gente conseguiu tangibilizar muitas coisas e isso virou alguns documentos que circularam, assim, né? Sobre a realidade da Planetário, algumas coisas que estão acontecendo e muito do quais são os projetos estruturantes, né? Então, muita coisa apareceu quando a gente fala da praça aqui. A gente Isso. sabe que esse é um projeto estruturante, né? Quando a gente fala, enfim, da bomba ali, a gente sabe que é um projeto estruturante. Da Casa D. Da Casa D e da sua ocupação. Então, esses projetos, eles começam na cabeça do poder público, das pessoas que estão a se tornarem... Bom, mas tem isso para resolver lá naquela comunidade, tem isso para resolver, tem isso para... Isso já... Mas o mais importante, lá na frente, é... Enfim, obter os recursos necessários e, de alguma forma, um processo de autogestão da comunidade capaz, né, de levar à frente não a solução desses problemas, mas a luta pela solução desses problemas, né? De forma organizada. Então, uma praça é um problema, é um projeto estruturante. Tem que ter um encaminhamento, tem que ter um acompanhamento, tem que ter início, meio e fim, né? Mesmo que seja a judicialização, mesmo que seja a ocupação da Casa D dentro de uma outra... Ela também é um negócio que tem que ter início, meio e fim, gestão disso para acontecer, ou até não acontecer, mas ele ser um projeto, né? Que seja gestionado, etc, etc. E eu acho que nessas encontros todos a gente teve a oportunidade de entender os projetos estruturantes, começar a organizar eles, mas tem muitas etapas para a gente, eu acho, caminhar junto nisso e trazendo outras pessoas, né? Mas a gente precisa dar visibilidade para essas questões, né? Claro. Sim. Acho que estamos nesse caminho. Hein? Sim, eu vou pedir para a produção colocar aqui na tela algumas imagens lá dessas atividades que vocês estão falando aqui, né, lá na Planetário. Pode avançar, que legal, por vamos gentileza. ver as imagens aí. Ó, aqui é uma das atividades, aqui com a grande Selma Paese, né? Foi nesse dia aí. Salve para a Selma. Selma especial para a Selma, para todo o departamento lá de urbanismo, lá da URGS, que nos ajudou. Aqui tem a Unicinos representada também, tá ali a dona Natália, do Instituto ECOA. Isso é muito presente também, né? Dentro da Misturaí, essa troca. A Juliane ali, a professora Juliana, a Adri. Tem uma mocinha ali na frente ali. Quem será aquela ali, hein? Chamar. Quem será? Foi Ajudaram a fazer o censo. Ajudaram a fazer o censo. É verdade. Né? Pode avançar, por gentileza. Aqui, uma foto linda aqui do nosso gigante Raul Krebs, né? Vamos ver mais algumas fotos deles. Pode avançar, por gentileza. Ó, mas repara o coque dela, né? Ela tá indo para um projeto de dança, isso, né? De dança, projeto balé. Da Misturaí. Por isso que eu falo da segurança e da saúde voltada para as crianças, porque essa é o futuro. Esse é o essa futuro. Foto do Krebs realmente nós estamos trabalhando para o futuro, né? Que daqui a pouco ela já vai se tornar uma adolescente, uma adulta, mas que tenha segurança na sua própria comunidade. Claro. Ela merece. Vamos adiante, então, passar mais umas... Olha aí, aqui, ó. Nossa. Isso aqui representa muito também, né? Essas imagens, a ideia foi justamente mostrar. Aqui são trabalhadoras, né, voluntárias da rede, né, de dentro da comunidade, que a Misturaí tão bem abraça, né, e empodera, né? Acho que isso e olha a felicidade no olhar. Com todo o trabalho que a gente tem, tudo que a gente passa, ainda o sorriso ainda. É esperança, né? É esperança. Isso aí é o futuro.
Ali tá o Borba ali, caminhando ali, ó, no Bar Grenal. Esse é um recorte dele indo, mas ele volta sempre. Tá sempre com a gente, sempre atento a tudo que passa na planetária. Isso que fico nos becos, que acaba perdendo essa imagem assim de... Né? Vamos adiante aí. Aí a aula em curso, com a professora também da Mistura Aí. Pode avançar. Aqui outra voluntária, né, trabalhando numa composteira. Isso é muito legal porque muitas pessoas têm estado, né, circulando, né, e graças à Mistura Aí, né, que acaba dando direcionamento. Nossa horta comunitária para as pessoas saber da onde vem, que as crianças, como viram na cidade grande, não sabem de onde vem o alimento, como é que lida. Então, foi isso, o nosso intuito foi que as pessoas tivessem acesso a isso. É uma função educativa também, né? Também. O nosso... O financeiro. Aqui, financeiro. O cara que paga as contas. Ele que paga as contas. Essa foto é maravilhosa. É o presente e o futuro. A gente consegue ver aqui. É verdade. E até eles. Esse dia foi muito bom, que eu digo. Porque até as crianças escreveram uma mensagem nos papéis, né? Todo mundo começou, os adultos, e eles foram lá e escreveram uma mensagem. E eles tinham que falar o porquê que eles escreveram ali, o que eles desenharam ali. E apresentaram, muitos falaram. Desejo deles, né? O desejo que eles queriam, foi muito legal. Desejo de ter uma comunidade. A cultura. Que mesmo passando por tudo, mas a gente leva alegria para dentro da comunidade, né? Que mais algumas cenas lá da oficina. Da oficina, né? Da oficina. Essa oficina foi muito legal, foi bem potente, né? Foi bem potente, realmente. Foi muito legal mesmo. Olha aí a tia Mara ali fazendo. As gurias fazendo censo. Aí o mapa, né? A cartografia, né, da hospitalidade. O coração, né? Que é o redondo. Que é o redondo, né? Tá aí o mapa da nossa planetária ali. Muito obrigado. Então, aqui estão as imagens. Que legal. A ideia era mais para a gente poder tá trazendo um pouco, né, dessa caminhada. Era muita coisa, muita foto, muito vídeo. E aí, a gente tem que dar uma diminuidinha aqui. Isso aqui é só Mas é uma boa apresentação. Mostra. Uma boa apresentação para quem não conhece, né? É isso aí, mas... Enfim, estamos aqui, né, fechando o terceiro bloco, é isso, Cleiton? Mas antes eu queria falar para todos que essa música que vocês têm escutado, esse trechinho, né, é Lanceiras Negras, né? Achei que ia esquecer. Isso aí não tem como. Tem aí um disco que tem que mostrar. A capa do LP? Olha só, tenha a bondade. Olha que maravilha, tá? Essa música composta por esse senhor de preto aqui, esse Man in Black aqui, que vocês estão vendo, junto com o Flávio Medina, né? E essa música, ela homenageia quem, César? Quem? Na verdade, ela homenageia todas as lanceiras negras da nossa cidade, mas simbolicamente muito representado pela tia Mara, que é né, protagonista citada na música, mas também a Bia, né, lá da Ilha da Pintada. A Bia, isso. E a Jaque do Morro da Cruz, né? É verdade. Que tem versos na música que fazem referências objetivas a Mara, a Bia e a Jaque. E todo mundo vai lá no YouTube e escuta, que é uma música muito legal, gente. Aí. Pode ir no meu Instagram que vai achar lá. Pode ir lá, marca lá. @César Paz. Músico novo na cidade. E a musa Mara Nunes. Que nem dizem minhas filhas, mas depois de velho. Mas não tem idade, né? A velhice é que o caldo fica bom. Estamos aí, iniciando na carreira de sambista, né, Mara? É isso aí. Bom, então a gente fechando aí o terceiro bloco, vamos para o quarto bloco, que é o que eu mais gosto. Que é onde a gente fala sobre sonhos e futuros possíveis. Então, nesse último e derradeiro bloco, né? A gente tenta olhar para frente, reimaginar planetário, né? E pensar um pouquinho, como a gente já fez, né, em oficinas dentro da comunidade, né? Como é que seria a Planetária dos Sonhos? Vamos aí botar 10 anos, né? Como é que seria a Planetária dos Sonhos daqui a 10 anos? Essa é a pergunta que eu deixo para a gente iniciar esse quarto bloco. Daqui a
a 10 anos eu vou estar com 77. Mas tá bem, né? Porque hoje a gente vai aos 90. Bom, a gente trabalha para o futuro, né? Para Ai, nossos ai. filhos Como é e que- netos, Como é né? que seria essa Planetário para vocês, na cabeça e nos sonhos de cada um de vocês? Bom, o que a Planetário mais desejou e conseguiu com a luta era a moradia, né? E a gente conseguiu uma moradia digna. Hoje a gente espera uma comunidade bem segura, uma comunidade com qualidade de vida, né? Uma qualidade com acesso à educação, à saúde, né? À cultura. Uma comunidade que fosse para nós, moradores, e também para a cidade, né? Através da cultura, através do conhecimento que também a gente vai aprendendo todos os dias, que é lutar pelo seu, né, pela sua comunidade, que é lutar pelos nossos filhos, né, pelos nossos pais, né, para que tenha uma moradia sempre, uma comunidade sempre segura, uma comunidade com vários acessos, né? Que esse é um direito de todos. Eu acho que daqui a 10 anos é isso, a gente ter um espaço onde as pessoas também possam estar trabalhando, né? Na questão da educação e da saúde, né? Dentro da comunidade, porque a comunidade ela não tem um espaço dela hoje, a gente tem um espaço alugado, onde a Misturaí faz o papel dela e o papel também do governo, né? Que é trazendo segurança e qualidade de vida para essas pessoas, né? Então, eu acredito que se a gente conseguir daqui a 5 anos, daqui a 6 anos, levar essa comunidade com uma praça, levar essa comunidade com espaço para desenvolver ali as suas necessidades da comunidade, cada um tem a sua realidade, seria a comunidade dos sonhos. Esse é meu ponto. Eu acho que... Eu imagino exatamente isso que a Adriana falou. Mas também imagino que daqui a 10 anos, aquela menininha que apareceu naquela foto, daqui a 10 anos ela vai estar exatamente uns 13 anos por aí. E que ela possa olhar para trás e dizer, poxa, mas como está diferente a minha comunidade? Minha comunidade, ela pode entrar e sair sem ter medo, né? Se sentir segura, porque ela já vai estar uma mocinha. Ela vai poder não ver mais o que acontece lá dentro, principalmente por causa do que acontece hoje, que é o que a gente sabe que acontece, mas que ela possa ir e vir. E que os pais também possam estar sentados dentro da sua própria casa, mas saber que a filha está lá fora em segurança. Ter o espaço de lazer, né? Que hoje eles não têm. E principalmente daqui a 10 anos, que o governo que estiver lá daqui a 10 anos, ele possa tratar melhor as pessoas que vivem nas comunidades, tendo esse olhar para as pessoas deixarem de ser invisíveis. As mulheres têm mais chance, porque a gente sabe que dentro das comunidades muitas mães não conseguiram terminar os seus estudos, mas que ele abra mais brechas para as mulheres. Não digo que agora ela vai chegar na faculdade, mas que ela possa ter um trabalho, que ela possa sustentar seus filhos, ou então que venha as parcerias nos procurar ou procurar a comunidade para abrir, para elas poderem fazer alguma coisa que elas possam ganhar seu próprio sustento. Não precisa ser da reciclagem, mas que elas possam fazer. Daqui a 10 anos que nós possamos, né, não sei se vou estar na Misturaí, mas que eu possa olhar e dizer assim, um dia eu estive lá, um dia eu lutei por aquelas pessoas, e que graças a Deus hoje, que bom, parabéns que o governo agora tem esse outro olhar. E o que eu tenho vários inovadores, né, cada vez mais, que cresça cada vez mais e que ele possa cada vez mais chegar nas comunidades e ajudar as comunidades. Porque através de vocês, vem o governo, vem outro, vem os bancos, que é o que tem o din-din, que sem dinheiro a gente não faz nada. A gente sabe porque lá a gente trabalha, se a gente tem dinheiro, se a gente não tem, a gente não trabalha. E que os milagres venham mais através da gente, né? Que eu acho que tu, César, tu, Cleiton, a Adriana, eu, quando a gente se junta, a gente quer o melhor pro outro, não só para si. Quando a gente passa a ter um olhar social, quando a gente passa a ter um olhar para o outro, a gente pode fazer mudança sim. A gente pode mudar muita coisa, mas isso a gente sendo misturado. A gente tem essa característica, eu acho que nos conecta sempre, assim, que é não conseguir pensar só individualmente, né? A gente está sempre não tem. olhando e
de alguma forma pensando no outro. Isso é muito claro, assim, em todo o trabalho que vocês fazem, que vem fazendo, e são lanceiras negras aí nessa luta, assim, porque é impossível a gente normalizar, né? Aquilo que é, enfim, a barbárie, não dá para normalizar, a gente precisa, né, tá, de alguma precisa forma acreditar no amanhã. Se a gente não olhando para um acreditar, caminho de esperança, de solução, né? E quando a gente consegue olhar para um território específico, né, e segmentar aquelas necessidades, ao mesmo tempo as oportunidades que também estão ali, né? Sim. Então a gente começa a fazer um trabalho direcionado, né, tratando cada território como único. E não tendo uma única visão para todo mundo, como se, sei lá, eu construir casa a 100 quilômetros daqui fosse resolver o problema de todas as Não. mulheres. Tem Que é onde a gente tem conexão, ser aqui. afeto. E Tem então a que gente ser precisa aqui. resolver ali, né? É verdade. E eu acho que é isso que nos conecta muito com todas as pessoas que a gente tem trazido aqui para conversar, né, Cleide? E uma coisa eu sempre falo, né? Que nós duas já precisamos muito de ter um trabalho, as pessoas olhar para nós, porque antigamente a gente tinha que buscar também um alimento. Eu já fui recicladora, eu já puxei carrinho, né? Eu já dormi em albergue. As pessoas não sabem a maior história que eu já passei. Mas hoje eu tenho orgulho que eu consegui, por mim, por ter parceiros, me tirar disso, né? Então, quando eu falo isso, tirar as mulheres do casulo, porque às vezes eu também não tenho estudo, mas eu acho assim, ó, que a minha escola foi a minha vida, tudo que eu passei eu aprendi. Então hoje eu poderia muito bem dizer assim, por que eu vou lá perder meu tempo, porque às vezes tem pessoas que não querem fazer nada, mas de 10 sempre tem 4 mulheres que olham para mim e dizem assim, ó, poxa, Tia Mara, não, eu vou. E ela vai e ela consegue. Porque não adianta também ficar guardadinho ali, tu não correr atrás do que tu quer. E eu, como mãe, como mulher, eu fui perceber isso quando eu já tinha 60 anos. Então, nunca é tarde. Isso é incrível, né, Mara? Esse é um baita exemplo. Para isso, tu tem que sair do casulo. Mas para isso, tu tem que ter parceria. Com 60, tu te sentiu empoderada. Tu Totalmente. sentiu que tu pode sentar com o prefeito e falar como se fosse uma pessoa agora, normal. E agora, com quase 67, pode falar cada com vez mais. Um acadêmico, do mesmo jeito que fala, do porque não tem mesmo jeito, diferença. mesmo eu não tendo esse diploma. Porque eu me sinto preparada Isso. de dizer para outra, vai, que nunca é tarde. E outra coisa, eu falo sempre, a gente não vai levar nada daqui, a não ser o que tu fizer aqui, Isso aí. que é o de bom, que vai aqui no teu coração. Eu não vou ficar me apegando nas sente, coisas. Na verdade, né? não. Então, eu me apego é fazer o melhor pro outro e para mim. E é isso que a gente tem que fazer. E vamos lá, né? Mara, tu foste formada pela vida, né? Mas é graduada, pós-graduada, pós-doutorando. Com certeza. Pela vida, É um né? aprendizado que a gente É um aprende. aprendizado. É. E tu, assim, como a Mana e tantas outras, né? Que eu espero muito, sim, que no futuro vocês sigam inspirando, né? Gerações futuras, que a Pequena Bailarina e tantas outras que apareçam por aí também, Com elas certeza. possam olhar para vocês. Esse é o nosso desejo na comunidade, que a gente, todo esse nosso trabalho, né, que a gente não vai durar para sempre, em um momento a gente precisa olhar para nós também, e a Misturaí é isso, o desejo dela, né, tá formando aí essas crianças, esses adolescentes, como lá no passado eu também participei de um projeto social. E dentro desse projeto social, eles sempre mostraram que a gente era capaz de lutar pela moradia, né? Que nós tínhamos o direito de permanecer ali. E foi através desse projeto que eu acabei me envolvendo também dentro da comunidade e buscando essas qualidades, né? Essa qualidade de vida para a comunidade. E que a gente, todos os projetos que a gente faz com criança e adolescente, esse é o nosso desejo. Que a gente saia e que a gente forme outras pessoas para estar ali buscando qualidade de vida e melhorando a sua comunidade. Né? É isso que a gente deseja. Sim, que aqueles valores que tu entendeu lá no movimento social quando tu estava, possa também passar para essas crianças e adolescentes. Esse é o nosso desejo. Acreditar num mundo melhor. Esse é o nosso desejo. Ai, que lindo. Então, fechamos, né? Eu acho que... A gente tem um mini quadro que é, antes para finalizar, que é
Primeiro só antes de falar do quadro, eu só queria falar para vocês, quem quiser conhecer mais, né, o projeto Territórios Inovadores, as coisas que a gente tem feito e que a gente vai fazer, um pouco das comunidades também, acessem aqui esse link aqui que está aparecendo aqui embaixo, magicamente aqui embaixo, tá? que ali vai ter algumas informações legais e todos estão convidados a estarem participando também. Com relação ao mini bloco, a ideia é a gente poder, vocês, todos nós aqui, né, a gente poder dar alguma dica cultural, né, para a nossa audiência, tá? Não precisa ser cultural, pode ser um restaurante, Pode ser um ser boteco, um restaurante, uma festa. uma dica, né? Uma dica, Ai, uma ai, coisa ai. que, ó, Pode não ser um percam filme, isso. pode ser um Isso. livro, pode ser um... Putz, agora tu me pegou. Ó, eu posso É começar pegadinha? enquanto vocês estão... Daí vocês vão bingando aqui, porque a ideia é que todo mundo dica fala. pro público. É uma dica pro quem- público. A minha seria assim, nesses tempos que a gente tem vivido, né, ultimamente, né, de ascensão, né, de neofascistas, e minha dica não é especificamente um livro ou um filme, mas é de pedir para todo mundo pegar um livro de história, ler. A gente tem que aprender a ler, a gente tem que ler e para a gente poder assim, ó, quanto mais conhecimento tu tiver do passado, né, melhor tu vai saber as ações que vai fazer no futuro. Então, pega um livro de história bom, lê esse livro de cabo a rabo e para vocês poderem se municiar de informações, né, para conseguir nesse debate gigante que a gente está, nesse mundo com muitas informações desconexas, muita hiperinformação, a gente saber ter um norte, né, ter um caminho para seguir e conseguir enfrentar a desinformação, maldade, né, e ressurgimento de velhos fantasmas que tem que ficar debaixo tem que ser exorcizados para sempre. Então, Eu vou falar então. então vai, Tia Mara. Eu vou falar daquele filme que a nossa querida Fernanda Torres ganhou. Eu ainda estou aqui, né? Eu não tinha visto, mas quando eu vi eu chorei, né? Achei maravilhoso. Então, quem ainda não viu, vá ver esse filme, né? É maravilhoso, as pessoas vão gostar, toca muito na gente. E outra, a gente tem que prestigiar aquela mulher que ganhou esse Oscar pra gente. E prestigiar o cinema E nacional, o cinema Sim. nacional, porque sempre, né, a gente fica lá esperando a esperança que vai ganhar, e ela ganhou. Então é isso aí, isso fica a minha dica. Boa dica. Fernandinha Torres, ainda Isso. estou aqui. Isso. É. É uma cultura transforma, né? Isso é a prova, né? E eu indicaria também, né? Que também é cultura. É um livro que eu e a Mara também participamos, que é o Moda Alegre, né? Uhum. Mulheres Empreendedoras, que fala de muitas mulheres, né? De Porto Alegre, mulheres da periferia, também tem nesse livro, né? Contando a nossa história e a nossa motivação, né? Então, é um livro bem interessante, é um projeto também, o Moda Alegre, muito bom para as mulheres, Da né? Tainá Vidal, né? Da ela Tainá ajudando. Vidal, E a que é um... Cira tá é. junto A também. Cília, Isso, salve pra Cília. isso Beijo, aí. Cília. Então, é um projeto muito bacana que tem na cidade e que transforma a vida dessas mulheres, dando, né, o conhecimento, o empoderamento. Então, a minha dica é que leiam esse livro e participem as mulheres das comunidades que têm interesse em estar dentro desse projeto. Ah, legal. Muito bom. Então, como o Cleiton falou em desinformação, como eu li recentemente, faz um mês e pouco, eu vou recomendar este... Não é um livrinho, porque ele é um livro... Tô vendo que é um livro. Mas é jornalístico, é uma leitura fluida, assim, Uhum. de um jornalista americano, que é A Máquina do Caos. E esse livro, que eu fiquei bem encantado, que foi recomendado pela Júlia, minha filha, que tinha acabado de ler, né? Ele realmente fala dessa encruzilhada que nós estamos vivendo, né? Nesse modelo aí da transformação digital, onde a gente podia dizer que 5 grandes empresas dominaram, né, de alguma forma, Totalmente. de forma absoluta, né, o controle sobre a informação, os dados, do que transita no mundo digital. Uhum. E esse jornalista, ele faz um depoimento assim detalhado, com muitas fontes, então muito bem referenciado, sobre como é que essas plataformas digitais interferem de uma forma absoluta na realidade que a gente tem hoje. Com certeza. Então, assim, Baita dica. Uma super dica. é uma baita dica e eu recomendo fortemente, que eu
terminei recentemente e tô ainda processando tudo que eu li leu. e que eu talvez não tenha percebido com tanta clareza antes de ler o livro, né? Embora eu trabalhe nesse mercado, eu foi lendo A Máquina do Caos que eu consegui realizar muitas reflexões assim sobre essa encruzilhada que a gente está vivendo e a necessidade urgente de regulamentação, né? Desse ambiente digital, especificamente da responsabilização das plataformas digitais sobre o conteúdo que, de alguma forma, eles ajudam a distribuir. Queria só, antes de finalizar, dar um salve para nossa produção aqui, na pessoa do Júnior, né? Baita apoio. Né? Baita apoio, baita volante. Baita volante, baita camisa 5. Bom, Estamos gravando, né, nos estúdios aí da nossa querida ProHub, parceiro também aí do... E se alguém quiser conhecer a Mistura aí, vai até a Luiz Manuel 229, na Vila Planetário. Vai conhecer a Mistura aí, conhecer nossos projetos. Hoje a gente tem projeto com crianças, jovens e adultos. Vai lá conhecer uns projetos maravilhosos. Quiser ser parceria, quiser ser uma pessoa que quer conhecer o espaço e no futuro ser algum voluntário nosso, que agora nós estamos iniciando o ano, começando com a nossa atividade, nós estamos precisando de voluntários. Chega até lá e venha conhecer a Tia Mari e a Adri. Vai ser bem-vindo, principalmente um café ou um almoço. Maravilhoso. Então tá, gente, nos despedimos aqui. Foi um prazer estar com vocês, ouvir as histórias e, né, fazer aí essas trocas desse... Eu acho que foi quase 1 hora aí de programa que foi muito bom ter Passou vocês aqui. Muito obrigado. É isso aí. Nós que agradecemos a participação. Também.